Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Bacelar e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma perspectiva explodida 100% no ArchiCAD. O exemplo que nós vamos utilizar é a Casa Piracicaba, do arquiteto Isai Weinfeld. Agora, se você é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo e ative também as notificações clicando nesse sininho para você não perder os próximos vídeos que virão. Agora sim, bora lá para a tela. Quando você abre o ArchiCAD pela primeira vez, provavelmente quando você vai abrir o seu 3D, você vai ter uma visão como essa daqui, que é uma perspectiva cônica. Para a gente criar o nosso documento 3D, para a gente criar a nossa perspectiva explodida a partir de um documento 3D, você precisa utilizar uma perspectiva axonométrica, ou seja, com linhas paralelas. Você pode acessar essa perspectiva paralela tanto aqui pelo mapa de projeto, na seção de 3D, clicando aqui em axonométrica, 2 vezes, ou você pode habilitar pelo menos uma barra de ferramentas 3D simples, entrando aqui em janelas, barra de ferramentas 3D simples. Você pode colocar essa barra em qualquer local do seu ambiente de trabalho. Eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, facilmente eu posso clicar nesse cubinho, ele vai vir aqui para a perspectiva cônica. Clicando aqui no outro, ele vai mudar para paralela. Agora que você já tem uma perspectiva axonométrica paralela, nós precisamos definir qual o ângulo de visão que a gente vai criar essa perspectiva. Para você fazer isso, você pode clicar numa área vazia do seu 3D, uma área em branco aqui, por exemplo, com o botão direito do mouse, e depois vir em definições da projeção 3D, ou acessar o atalho Ctrl Shift F3, que está aqui do lado. Aqui você vai ter, por exemplo, trabalhando aqui em perspectiva axonométrica, essa opção aqui, essa caixinha, com algumas opções pré-definidas de visualização. Eu tenho, por exemplo, aqui a isometria. Então, vou utilizar aqui a isometria e aqui depois a gente vai definir qual o ângulo de visão. Você pode pegar essa câmera aqui, ó, clicar e arrastar aqui ao longo desse círculo, escolhendo a melhor posição. Eu aconselho você a utilizar sempre esses ângulos aqui múltiplos de 90, começando aqui com 0, depois 90, 180, 270, porque vão te dar perspectivas assim bem da quina do seu projeto. Eu vou escolher aqui esse ângulo 0, por exemplo, e vou clicar em OK. O que vai acontecer? Esse ângulo ele vai mostrar para a gente aqui essa quina e teoricamente seria um bom ângulo para a gente fazer o nosso 3D, a nossa perspectiva explodida. Como a gente está fazendo aqui esse projeto do Isai, que é um projeto em L, né, uma forma em L, se a gente for, por exemplo, explodir essa perspectiva, imagine a gente subindo esses pavimentos, não é através desse recurso aqui de arrastar que a gente faz isso, mas você vai ver ó, que eu preciso aqui ó, de 20 metros mais ou menos de distância, né, de um pavimento para o outro, e eu estou aqui entrando, né, imagine aqui esse pavimento entrando no meu terreno, então não vai mostrar muito bem. Um outro ângulo que talvez seria pior ainda aqui nesse caso, seria um ângulo aqui de 270 graus, ó. Que é um ângulo que eu gosto muito de utilizar em outros projetos, porque mostra geralmente aqui a nossa fachada principal. Só que aqui do mesmo jeito, se eu fosse subir aqui, ó, vamos lá, botei aqui mais ou menos 20 metros, ó, os mesmos 20 metros, o que está acontecendo? Esse pavimento aqui vai tampar o outro, né? Então não vai ficar legal essa visão. Então nesse caso, o ângulo que ficou melhor aqui, eu testei, foi o ângulo de 180 graus. Sempre múltiplos de 90, né? Então ele vai mostrar essa parte aqui. Se eu explodir esse projeto lá, através do recurso que eu vou mostrar para vocês, você pode ver que com aqueles mesmos 20 metros ali, ó, você praticamente não está tampando nada do projeto, né? A gente pode até subir um pouquinho mais ali e você vai ver, ó, livre totalmente aqui o projeto de baixo. Então, é importante você, para ter uma representação legal, para ter um bom documento 3D, você escolher bem o ângulo de visão. Então, já definimos o nosso ângulo de visão, que é uma perspectiva isométrica com esse ângulo aqui de 180 graus para esse projeto. Dependendo do seu projeto vai ser outro ângulo, tá? Não é uma receita de bolo. Mas agora a gente vai criar os documentos 3D que a gente precisa para cada pavimento, né? Para a gente gerar aquela perspectiva explodida. Lembrando que primeiro eu vou mostrar aqui uma perspectiva geral do projeto e só depois um corte, né? Do meu térreo, primeiro pavimento e cobertura para a gente montar nessa prancha, né, de perspectiva explodida. Antes de começar a criar um primeiro documento 3D, é importante você colocar o seu modelo aqui dentro dessa área de trabalho branco do ArchiCAD, porque se ele tiver um pouquinho cortado aqui, como é o caso dessa quina, ele vai cortar exatamente esse pedaço, então não vai mostrar pra gente no documento 3D. Então você coloca ele todo dentro, e agora sim você vai clicar aqui com o botão direito do mouse numa área vazia, e vai vir em novo documento 3D a partir do 3D. Aqui você pode dar um nome, eu vou chamar esse aqui de geral, porque vai ser a perspectiva geral do meu projeto. Vou clicar em criar, então ele vai processar aqui um documento 3D
provavelmente com uma aparência como essa. Se você está utilizando o template padrão brasileiro, provavelmente ele vai vir assim, colorido, com sombras. E aí, como que a gente vai configurar? A gente vai escolher um padrão, que eu vou definir aqui, e você, depois que dominar melhor essa ferramenta, você vai poder criar os seus próprios padrões. No caso, eu quero chegar nesse resultado, com uma perspectiva preto e branco, né? Apenas o meu terreno, as árvores e a água colorida. Para isso, eu vou configurar esse meu documento 3D para que ele fique totalmente em preto e branco primeiro. Para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui numa área vazia e vou em definições de documento 3D. Note que eu estou aqui no meu documento 3D aberto. Se eu estou no meu 3D geral, aqui a minha perspectiva do ArchiCAD, com o botão direito do mouse eu não tenho as definições do documento 3D, né? Eu tenho aqui como criar um novo. Já dentro do documento 3D, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui na área vazia, eu vou entrar aqui em definições de documento 3D. A aparência do modelo ela é dividida aqui em elementos que vão ser cortados, ou seja, se eu fizer um corte, né, que vai ser o caso nos pavimentos térreo e primeiro pavimento, como que ele vai mostrar esses elementos cortados? Você pode mostrar aqui com a própria trama original, ou seja, o que é concreto vai ficar com trama de concreto, o que é tijolo com trama de tijolo. Ou você pode colocar uma superfície uniforme. Colocando aqui uma superfície uniforme, você vai poder escolher aqui uma superfície. Eu vou escolher essa preto marfim. Deixa eu ver aqui onde está. Pintura preto marfim. Então vai ficar bem preto mesmo, tudo que tiver cortado no meu projeto. Além disso, as linhas você pode também sobrepor para que todos os elementos cortados fiquem com a mesma espessura de linha. Então posso clicar aqui e escolher uma caneta. No caso, ele já veio aqui com essa caneta de corte geral estrutural, que vai ser uma caneta com ponto 35 mm de espessura, então vai ficar bem grossa, vai ficar legal. E agora a gente tem uma outra seção para elementos não cortados, ou seja, aqueles elementos que estão em vista, que é o caso de todos os elementos que estão nesse documento 3D atual que a gente está trabalhando, porque não tem nada cortado. Aqui então a gente vai poder escolher entre superfície colorida, né, a cor da superfície sombreada, que é o que a gente está vendo lá, ou a gente pode colocar uma caneta uniforme também, ou seja, eu quero tudo branco. Então eu vou clicar em caneta uniforme e aqui ele já vai vir com a caneta padrão, 121. Se no caso, para você ver outra caneta, pode utilizar essa 121, que ela é um fundo geral, né? Vai ficar tudo branquinho. Então vou deixar essa caneta 121. Eu posso definir também as canetas uniformes para os contornos, ou seja, as linhas daquilo que eu estou vendo pode também ficar com a mesma espessura e a mesma cor, como foi o caso que eu coloquei nas canetas de corte. As canetas de corte eu coloquei uma espessura de ponto 35 e uma cor preta. No caso, eu vou habilitar aqui a substituição das canetas do contorno. No caso, eu vou escolher uma caneta cinza, que é essa 220, tem ponto 15 milímetros aqui de espessura. Aqui nós podemos também definir se eu vou visualizar aqui a trama da superfície, ou seja, aquela achura que a gente tem de madeira, de grama, do que for, e também aqui a transparência. Onde eu tiver vidro, eu posso habilitar, visualizar a transparência, ou seja, o que está lá dentro, ou não. Eu vou deixar tudo habilitado. E a gente tem também o sombreamento, eu posso deixar isso com sombra ou não. Eu vou manter o sombreamento ligado nessa perspectiva. Somente isso que a gente vai alterar e eu vou clicar em OK. O ArchiCAD vai processar aqui a mudança e vai aplicar aqui na nossa janela, né? Então agora ficou tudo branquinho. Antes da gente partir para os próximos, a gente vai salvar essa vista aqui. A gente precisa vir aqui no nosso mapa de vistas agora, para que eu tenha salvo esse documento com a representação que eu quero. Para a gente criar uma nova pasta aqui no mapa de vistas e organizar corretamente o nosso projeto, você pode clicar aqui no nome do projeto e depois você vem aqui em nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de perspectiva explodida. Posso clicar em OK, ela vai vir para cá e agora a gente vai salvar essa vista aqui dentro da pasta. Antes de você salvar, é importante você visualizar aqui os filtros, né, de vista que nós temos, se está do jeito que você quer. Por exemplo, eu vou mudar aqui para a escala 1 para 200, eu acho que vai ficar melhor na prancha. E eu poderia trabalhar os outros filtros que a gente tem aqui, mas por enquanto eu vou mudar somente esse. Agora sim eu posso clicar em salvar a vista atual e eu posso clicar aqui agora em criar. Então ele já veio aqui, 3D geral. Vamos voltar lá para o nosso 3D agora. Agora a gente vai começar a separar os pavimentos que vão montar aquela perspectiva explodida. O primeiro pavimento que eu quero pegar é o térreo. Então, para isso, eu vou entrar aqui no filtro de cortes e elementos 3D, clicando nessa setinha preta ao lado do recurso que a gente tem aqui de corte 3D, tá? Vai entrar aqui na sua barra de ferramentas Standard. Vou clicar agora em filtro e corte de elementos 3D. E aqui, por padrão, ele vai estar como infinito, ou seja, ele mostra todos os pavimentos. Eu vou mudar para limitado, e agora eu vou dizer que eu quero ver apenas do pavimento inferior, ou seja, onde está aqui meu terreno, até o térreo.
Vou clicar em OK. Ele vai mostrar essa visualização para mim. Poxa, mas ainda não está legal. Ele está mostrando vigas, forro, outros elementos que eu não quero ver. Clicando aqui no corte 3D, você vai habilitar, ó, essas tesourinhas aqui ao redor do seu projeto. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, naquele olhinho. Eu vou poder agora iniciar um corte 3D vindo lá de cima. Se por acaso você não estiver conseguindo criar um corte 3D aqui na perspectiva paralela, ó, eu vou voltar na minha lixeirinha. Você pode voltar para a sua perspectiva cônica, ó, clica aqui em perspectiva cônica, não tem problema, aqui você pode orbitar como você quiser, e aqui no corte 3D você vai clicar na tesourinha, e aí sim você vai cortando aqui, ó, até mostrar um pouquinho mais lá de dentro, ó. Olha lá, vou cortar um pouquinho aqui, até chegar onde eu quero, posso clicar aqui agora em finalizar. Esse plano de corte está legal. Se eu voltar lá para minha perspectiva paralela, ele vai voltar para aquele ângulo que a gente já tinha definido, ó. Se eu clicar com o botão direito na área vazia, ó, tome cuidado para você não clicar no plano de corte, né? Você vai ver que ele ainda está lá com 180 graus. Posso vir aqui na setinha de novo, esconder o plano de corte. Você pode ver que ele está cortando aqui o meu terreno. Então tem um desafio com esse projeto. Dependendo do projeto que você vai fazer, se for um terreno simples, um terreno plano, você não vai ter esse problema. Na hora que você gerar esse corte, ele já vai cortar ali e o terreno vai estar mostrando inteiro para você. Mas eu vou mostrar ainda nessa aula como a gente pode solucionar esse problema aqui. Agora, o que eu vou fazer? Antes da gente montar esse documento 3D, a gente vai lá para o meu mapa de projeto, vou clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o ícone de documentos 3D, e depois em definições do documento 3D. Você pode ver que ele vai abrir as definições padrões aqui de documento 3D do ArchiCAD. Então vai vir colorido, sombreado, né? E não é assim que a gente quer. Se você criar um novo documento 3D sem fazer essa definição antes, a cada novo documento você vai precisar configurar tudo aquilo que a gente configurou no documento passado. Então agora eu vou mostrar para você como já configurar antes de criar esses documentos, tá? Então antes de você criar qualquer documento 3D, você já pode vir aqui e definir antes como eles vão entrar, né? Mas primeiro você precisa entender como a ferramenta funciona. Então a gente vai colocar aquelas mesmas configurações. Os elementos cortados eu vou manter uniforme. A pintura que a gente vai utilizar então é a pintura preto marfim. E a gente vai também sobrepor a caneta, essa caneta 21 aqui. E os elementos não cortados a gente vai deixar também uniforme, com a caneta 121. As canetas dos contornos também, vamos deixar ela cinza, tá? Caneta 220. E vamos deixar também a sombra habilitada. Não vamos mexer nas outras definições. Vamos clicar em OK. E agora já tem uma definição do documento 3D. Agora os próximos documentos que eu for criar, eles já vão sendo criados com essa configuração. Basta clicar com o botão direito do mouse na área vazia. Novo documento 3D a partir do 3D. Esse aqui vai se chamar térreo. E eu vou clicar em criar. O ArchiCAD processou aqui novamente um novo documento 3D. E agora ele já fez com aquela configuração que a gente definiu antes, né? Preto e branco, com sombras. E aqui o nosso elemento cortado em preto. Se porventura o seu corte não ficou legal, Lucas, eu fiz aqui meu documento 3D e, por exemplo, ó, o plano de corte não está legal, ele está cortando a laje, eu preciso visualizar lá dentro. Então você pode voltar para o seu documento 3D, para a sua perspectiva original, clicando com o botão direito do mouse e vindo aqui em abrir original 3D. Então ele vai mostrar exatamente aquele ângulo do seu documento 3D. Agora eu posso vir aqui de novo, ó, em plano de corte, mostrar o plano de corte. E olha só, eu vou clicar aqui nesse plano de corte e vou descer um pouquinho mais, ó, vírgula 10, ó, vírgula 10. Já é suficiente para mostrar aqui dentro e não perder aqui o meu terreno. Vou clicar aqui em finalizar. Posso tirar aqui de novo o plano de corte. E agora, o que eu preciso fazer? Aqui ainda continua igual, não mudou. Mas eu posso clicar agora com o botão direito do mouse aqui nesse 3D aqui que a gente tem, né, numa área vazia. E vir aqui em redefinir documento 3D. Ele vai abrir aqui uma janelinha com todos os documentos que tem no seu projeto. Você vai escolher o documento correspondente e vai clicar em redefinir. Posso clicar em redefinir de qualquer forma e ele vai processar novamente esse documento 3D a partir daquela alteração que você realizou. Olha só como é que ficou o nosso documento 3D, bem melhor agora, né? Bom, lembrando que qualquer alteração no projeto, como isso aqui é um documento a partir do 3D, né? Se eu apagar, por exemplo, uma cadeira ou um elemento, vai realmente apagar do meu projeto. Então a alteração de projeto não precisa ser redefinida, né? Reconstruída aqui o documento, ele já vai alterar aqui simultaneamente. Apenas alterações de visualização, como foi o caso desse plano de corte que a gente criou.
Então a gente já tem aqui o térreo, vamos seguir o mesmo processo. Vamos lá para o nosso mapa de vistas. Aqui dentro a gente vai mudar aqui os filtros que a gente quiser. Por exemplo, eu vou mudar aqui para 1:200. E agora que eu alterei para 1:200, poderia ter alterado outros filtros aqui, mas a gente vai ver mais para frente. Eu vou clicar aqui em salvar a vista atual. E essa daqui vai vir como nome de térreo já. Vamos dar continuidade agora, voltando lá para o meu 3D. E a gente vai entrar aqui agora em filtro de corte 3D. Entro de novo aqui nas definições e a gente vai agora mudar para o primeiro pavimento. Então vai continuar limitado, porém eu quero ver do primeiro pavimento para o primeiro pavimento, ou seja, é só realmente esse pavimento superior que vai ser mostrado. Clico em OK e aí ele está assim, Lucas, não estou vendo nada, porque a gente criou um plano de corte. Então eu preciso clicar aqui nessa setinha, mostrar o meu plano de corte, vou clicar nele aqui agora ó, e a gente vai subir. Posso até subir bastante se você quiser, clique em finalizar para mostrar tudo e depois você vai descer ali ó, para esconder o forro, a viga, aquilo que você não quer visualizar nesse pavimento. Ó. Então aqui acho que já é suficiente, ou quem sabe você quer abaixar um pouquinho mais para visualizar o que está lá dentro, mas eu vou clicar aqui agora em finalizar. Então já está aqui, tome cuidado para você não orbitar aqui, porque se você orbitar, você vai ter que de novo entrar nas definições de projeção, escolher aqui a isométrica, conforme a gente trabalhou, e voltar aqui para 180 graus, tá? Então, é importante você não orbitar nesse momento. Se tiver dificuldade de trabalhar com um plano de corte 3D, como eu falei, volta lá para a perspectiva cônica, e aqui você pode orbitar o tanto que você quiser, que não vai influenciar na posição aqui da câmera da perspectiva axonométrica, tá? Que ele é separado. Agora que o nosso pavimento superior já está aqui separado, conforme a gente quer, basta você clicar com o botão direito do mouse na área vazia e novo documento 3D a partir do 3D. Como a gente já definiu antes a configuração, ele já vai entrar branquinho como a gente configurou. Vou colocar aqui como PAV1, vou clicar em criar. E olha só, já criou aqui o nosso pavimento superior rapidamente com aquela configuração que a gente definiu previamente. Se você não quiser alterar os filtros aqui, você pode simplesmente clicar em salvar a vista atual. E aqui na prévia você já muda, por exemplo, para 1:200 e aplica os outros filtros de vista que você quiser ou estiver utilizando nesses documentos. Vou clicar em criar e ali está salvo o nosso documento 3D do primeiro pavimento. Vamos voltar para o nosso 3D e agora a gente vai de novo abrir aqui a setinha de filtro de corte para a gente entrar nas definições aqui mostrando apenas a cobertura. Então vamos deixar limitado da cobertura para cobertura. Podemos clicar em OK. De novo, a gente precisa mostrar aqui os planos de corte e agora a gente vai, nesse caso, vai apagar, a gente não precisa mais deles. Ali está a nossa cobertura inteira. Tome cuidado para não orbitar, não modificar. E agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse na área vazia e novo documento 3D a partir do 3D. Vamos chamar esse aqui de COB. Vamos clicar em criar e aqui está a minha cobertura feita. De novo no meu mapa de vistas, vamos salvar aqui também e já vou colocar na mesma escala 1:200. Posso clicar em criar, ali está a minha cobertura. Agora eu tenho geral, térreo, primeiro pavimento e cobertura. Agora, Lucas, eu tenho um problema aqui. No meu térreo, eu estou com o meu terreno cortado, eu queria mostrar esse terreno inteiro. Por que ele está cortado? Porque esse terreno tem uma inclinação alta, ele vai desde o nível aqui da rampa, né, da rua, que pega aqui esse pavimento inferior, onde tem uma garagem, e vai até, basicamente, o piso do meu primeiro pavimento. Então, quando eu fiz aquele plano de corte aqui, em 3D, ele cortou também o meu terreno. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, a solução que eu encontrei para esse projeto, como é um projeto peculiar, diferenciado, eu precisei usar alguns recursos a mais, que pode ser que você não precise, dependendo do seu projeto. Mas e se você estiver fazendo um projeto como esse, com uma inclinação alta no seu terreno? Você vai poder solucionar esse problema da seguinte forma. Eu posso entrar aqui no filtro de corte elementos em 3D e vou colocar como infinito. Vou mostrar tudo de novo. E agora eu posso selecionar apenas um elemento que eu quero completar. Então, no caso, é o meu terreno. Então, vou selecionar o meu terreno. É só esse bico aqui que está faltando. Então, vou apertar a tecla F5. Ele vai destacar apenas aquele terreno. Então, você pode ver que o restante nem está mostrando. A partir daqui, eu vou criar um novo documento 3D também. Esse aqui eu vou chamar só de terreno. Vou clicar em criar. E agora eu vou salvar aqui no meu mapa de vistas também. Assim eu vou poder fazer uma montagem depois desse terreno com o meu térreo para completar a parte que está faltando. Vamos abrir agora o nosso documento 3D geral
Aqui eu posso colocar ainda outros recursos para deixar ele mais bonito. Você pode ver que aqui ele, por exemplo, eu deixei um destaque em verde no meu terreno e azul, por exemplo, aqui na água. Uma forma de fazer isso é através da sobreposição gráfica, onde eu coloquei tudo em preto e branco, mas eu quero destacar algum elemento. Eu criei, por exemplo, aqui uma sobreposição gráfica chamada perspectiva explodida, onde ele já vai pegar tudo que é a geometria de terreno e vai colocar com essa cor verde. E tudo que é água vai colocar essa trama azul. Isso é assunto para uma outra aula, inclusive tem alguns vídeos aqui no canal, onde eu faço alguns exemplos de sobreposição gráfica. Lá no nosso treinamento completo, BIM para Arquitetos, a gente ensina vários recursos, vários exemplos de sobreposição gráfica. Não vai dar tempo de eu mostrar nessa aula, mas eu vou abrir rapidamente só as regras que eu utilizei. Então eu criei duas regras, uma para terreno com o fundo da trama verde, que é esse que vocês viram, e uma para água com a trama azul. Se você entrar aqui na regra, se você já sabe como funciona a sobreposição gráfica, eu filtrei apenas por malha que tem a classificação de geometria de terreno e coloquei aqui essa cor 214, coloquei um tipo de trama que eu escolhi e um fundo de trama aqui colorido. Lucas, não entendi nada. Calma, isso é um assunto mais avançado, você não precisa disso para criar o seu documento 3D, sua perspectiva explodida. Isso aqui é um a mais, né? Um up aí para você deixar ainda mais bonito o seu desenho. A mesma coisa eu fiz aqui com a água, né? Tudo que estava classificado como água, eu apliquei aqui essa representação gráfica, ok? Então a gente vai ter isso daqui. Um outro recurso que pode deixar ainda mais bonito o seu 3D também é o molho, ou seja, adicionar pessoas, calungas, árvores, coisas que vão deixar mais bonito o seu desenho. Então para isso você pode vir aqui em modelagem, objetos, e aí você vai entrar aqui nas definições desse objeto. Você pode escolher aqui, por exemplo, pessoa. Vou procurar aqui uma silhueta, por exemplo. Ó, tem essa daqui. Você precisa mostrar que a vista dela não pode ser de topo, você tem que mudar para a vista frontal. E pode colocar ele aqui no ângulo de 0 graus. Não sei porque que ele está rotacionado, deve ter sido de outro objeto anterior. Mas está aqui ele de frente. Posso clicar aqui em OK. O vegetal também eu já vou escolher aqui de repente um de paisagismo, que eu vou colocar tudo junto. Ou você pode até criar um vegetal só para isso, para molho, por exemplo, dos seus projetos. Eu vou deixar aqui no paisagismo, que eu vou acrescentar algumas árvores também. Então a gente pode vir aqui, ó, e clicar com esse homenzinho. O legal é que esse objeto já vai vir na escala, né? Ou seja, o homenzinho já está realmente num tamanho real ali. Um outro elemento que você pode adicionar são árvores. Eu vou entrar aqui também, vou escrever, por exemplo, árvores. É importante você colocar o acento, se você estiver utilizando a versão brasileira. Eu vou utilizar essa árvore de folhas caducas. Aqui também eu tenho algumas definições, ó, passando aqui para frente em definições dessas árvores caducas. Eu posso mudar para vista lateral, ou seja, eu vou ver ela aqui de frente. No caso, você vai colocar, se você utilizar essa, ela vai mostrar um desenho como se fosse real daquele projeto, né? Ou pode ser esse nevoeiro, também fica muito bonito. No caso, para fazer aquele exemplo dessa aula, eu utilizei esse elevações simbólicas, que vai parecer mais como um desenho de CAD, né? No caso aqui eu vou pegar, por exemplo, uma árvore como essa, e aqui você pode utilizar a trama. Ela tá branca, eu vou mudar para transparente. A cor dessa caneta, eu vou utilizar uma caneta forte, por exemplo, essa daqui, ó, um verde escuro. Posso clicar em OK. Tá no vegetal já de paisagismo, que é o que eu estava trabalhando, e agora você pode adicionar aqui, fazendo aqui o seu molho, até você chegar nesse resultado que a gente tem aqui. Inclusive eu vou dar um Ctrl F aqui e pegar todos esses elementos de paisagismo, vou dar um Ctrl C. Vamos voltar lá para a nossa perspectiva geral. Eu vou até selecionar esses aqui e apagar, e vou substituir pelos que eu criei. Pronto. Está bem humanizado. E agora o que a gente precisa fazer é aplicar aquela sobreposição gráfica a todas essas vistas que a gente está trabalhando. Então vou selecionar todas elas, entrar aqui nas definições e eu vou escolher a sobreposição gráfica que eu trabalhei, né? Perspectiva explodida. Isso daqui, como eu falei, não é obrigatório, é se você quiser fazer algum trabalho a mais, algum destaque, como eu fiz ali naquele caso. Além disso, eu também criei um conjunto de canetas só para perspectiva explodida, onde eu aumentei a espessura de linha de alguns elementos. Isso também deixa mais bonito aqui o seu desenho. Então tá lá a forma como eu realmente representei. Para fazer aqui aquele detalhe que eu tenho, por exemplo, em projeção dessa minha piscina, eu posso usar, por exemplo, esse recurso aqui, ó, definições de documento 3D, arestas escondidas. Se eu habilitar arestas escondidas, ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui de aresta escondida no meu projeto. Então não é assim que eu quero, mas eu tenho ali uma colinha, né, para eu poder seguir. Então eu vou pegar agora aqui uma ferramenta de documentação. Vou utilizar aqui uma cor, um azul escuro.
com linha de projeção. Eu vou começar a desenhar aqui essa linha exatamente, ó, nesse trecho que eu preciso. Depois eu vou substituir, ou melhor, vou desabilitar aqui aquela linha de projeção, tá? Então desenhei aqui manualmente. Vou clicar de novo com o botão direito do mouse no área vazia, definições de documento, 3D, e eu vou desabilitar então as arestas escondidas. Posso clicar em OK, e agora eu mantenho ali, ó, aquela linha da forma como eu fiz. Então assim que a gente fez esse recurso. Inclusive eu vou aproveitar e colocá-la no mesmo vegetal também, para eu facilmente copiar ela ali também para as outras vistas, ó. Vou colocar aqui no Arc Paisagismo. Então agora eu posso dar aqui um Ctrl F, onde eu peguei todos os elementos que estão no vegetal de paisagismo, ó. Como que eu faço isso? Adiciono aqui vegetal e eu escolho aqui o vegetal que eu quero. Eu quero pegar todo mundo que está no vegetal de paisagismo. Clico aqui no mais, ele já vai pegar todo mundo, dou um Ctrl C. E agora a gente pode abrir ali, ó, o meu térreo, por exemplo. Vamos abrir a nossa vista do térreo. Posso até fechar aqui o meu pesquisar e selecionar e agora dar um Ctrl V. Posso clicar fora e, claro, eu tenho que apagar alguns objetos, alguns elementos que não fazem sentido nessa vista, como é o caso aqui desses calungas. Tá, esses três aqui, ó, vou dar um Ctrl X porque eles vão ficar apenas lá em cima. E agora eu vou para o meu pavimento superior e eu vou dar agora um Ctrl V. Então aqueles calungas lá de cima já estão aqui. Bom, agora chegou o momento da gente montar essas perspectivas. Agora que a gente já tem cada pavimento separado, com a representação que a gente quer, é só a gente montar nas pranchas. Vamos lá então. Para isso eu vou abrir aqui meu livro de layouts e também tenho aqui, ó, como criar pastas para organizar esse projeto, né? No caso, geralmente as pastas são organizadas por etapa de projeto, estudo preliminar, executivo e etc. No caso, eu criei uma pastinha nova chamada diagramas aqui, do mesmo jeito que a gente criou lá no mapa de vistas, clicando aqui em novo subconjunto. E aqui dentro você vai criar um novo layout. No caso, eu criei aqui um layout mestre quadrado que era para mandar para o Instagram. Então eu vou clicar aqui em criar. Se você não tiver esse, pode usar qualquer outro layout, qualquer outra prancha que você tiver, tá? Quem sabe numa outra aula a gente mostra aí como criar layouts mestre, mas não tem nenhum segredo, tá? Entrando aqui na minha prancha agora em branco, eu posso trazer para cá os meus desenhos. Para isso eu vou abrir aqui o meu mapa de vistas e eu vou trazer aqui o meu 3D geral. Então é só clicar e arrastar e trazer aqui para minha prancha. A partir desse primeiro desenho que você trouxe, você pode selecionar esse desenho, entrar aqui nas definições e aqui você pode configurar alguns recursos. Por exemplo, o título eu vou deixar sem título, já que é uma prancha artística, né? Eu não preciso do título desse meu desenho. E também aqui é importante você colocar a atualização como manual, porque toda vez que você abrir essa prancha, ele vai tentar ler uma alteração do seu projeto. E o documento 3D é um recurso pesado do ArchiCAD, né? Ele usa muitas linhas, muitas achuras, então fica mais pesado. Então se você quer trabalhar com mais leveza, deixa aqui como manual e sempre que você precisar fazer uma alteração de projeto e quiser atualizar a sua prancha, você vai poder atualizá-la manualmente. Posso clicar aqui em OK. E agora ele já ficou conforme eu preciso. E agora a gente pode posicionar esse desenho aqui para onde você quiser. Eu vou colocar ele aqui centralizado, mais ou menos. E uma dica que eu te dou para você montar essa perspectiva explodida, para facilitar o encaixe dos pisos, é não vir aqui e puxar essas vistas separadamente. Mas a partir da primeira vista criada, você pode copiar. Então, clicando mais uma vez, você vai habilitar aqui a paleta flutuante no arrastar. Com o Ctrl habilitado uma vez, você vai fazer uma cópia. Nesse caso, eu vou arrastar aqui com uma medida exata. Eu vou tentar aqui, por exemplo, 210 milímetros. Então ele já copiou aqui para cima. Agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre esse desenho. E eu venho aqui agora em vincular desenho A. Nesse caso a gente escolhe, por exemplo, o terreno. Clico aqui em vínculo. Ele está mostrando aqui agora só o terreno. E de novo a gente vai copiar para cima com a medida exata. Por exemplo, aqui ó, Ctrl D, com o Ctrl habilitado. A gente vai copiar. Botão direito do mouse sobre a vista copiada, vincular desenho A e a gente vai escolher aqui agora térreo. Clico aqui em vínculo e aqui ele já substituiu para o térreo. E agora o que a gente vai fazer? Tá vendo que ele está faltando esse pedaço aqui? Então agora eu posso ajustar essa moldura cortando aqui esse pedaço para que ela se monte com o que está lá embaixo. Então ó, vou clicar aqui na minha moldura, vou vir aqui em adicionar novo vértice. E aqui eu tenho um novo vértice. Eu posso pegar esse daqui agora e vir aqui em mover vértice, que é a opção que ele já vai habilitar pra gente. Eu posso trazer ele pra cá, ó, cortando ali aquele trecho que eu não quero. Bom, o ajuste já foi feito. Você pode ver que eu cortei aquele trecho que estava com um desenho feio, né, por conta do corte no terreno. E agora eu vou voltar essa minha
vista aqui 10 milímetros para baixo, para que encaixe perfeitamente com o meu terreno que está ali embaixo também. E se eu clicar fora, a gente nem identifica mais a junção. Tá faltando apenas o molho aqui do meu terreno. Vou abrir aqui então meu 3D geral, copiar aqui também os meus calungas, menos aqueles que eu não quero levar para o meu terreno. Vou dar aqui um Ctrl C, vou abrir aqui a minha vista do terreno e vou dar um Ctrl V. Posso clicar fora, voltando lá para a minha prancha, vou selecionar aqui o meu terreno, botão direito do mouse, vou vir em atualizar. E agora ele já tem ali tudo aquilo que eu preciso. Muito bem, seguindo adiante a gente vai pegar aqui essa minha vista do terreno, por exemplo. Vou dar aqui um Ctrl D com Ctrl habilitado e vou fazer uma cópia agora com 100 milímetros de distância. Dependendo do seu projeto aí, do tamanho do seu projeto, vai ser uma outra medida, né? Vamos colocar aqui em vincular desenho A. Nesse caso agora a gente vai escolher o pavimento 1. Eu vou clicar aqui em vínculo. Quem sabe dá para eu subir um pouquinho mais, talvez uns 10 milímetros. Acho que assim ficou melhor. E agora de novo eu vou copiar esse aqui com mais 100 milímetros. Botão direito do mouse, vamos vincular esse desenho aqui à minha cobertura. Então cobertura, vincular. Posso clicar aqui fora, a nossa montagem está pronta, faltando apenas aquelas linhas de projeção, né, que fazem aqui a montagem dessa perspectiva explodida. Então vou pegar aqui a minha ferramenta linha, já estou utilizando a ferramenta aqui com a configuração de linha tracejada, e agora eu vou mudar aqui para uma linha também 220, que é aquela caneta que a gente usou para outros elementos aqui. Posso dar um clique inicial lá em cima, vou travar aqui com o Shift para ele ir bem retinho e vou clicar aqui embaixo. Então a primeira linha já está feita. Posso selecionar ela aqui, Ctrl D para arrastar, Ctrl mais Alt ao mesmo tempo ele vai habilitar ali aquelas dois maisinhos, significa que eu posso continuar fazendo cópias. Ó. Então eu copio um para cá, posso copiar de repente um para esse lado aqui também, um outro para essa ponta. A gente pode copiar aqui até mesmo uma aqui para baixo. Esse daqui, ó, eu vou precisar crescer, né? Então a gente pode ir trabalhando aqui essas linhas e assim a gente vai representando a nossa perspectiva explodida daquele jeito. Essa daqui eu vou fazer chegar só até esse ponto aqui. E olha só que legal, aqui é o resultado final da nossa perspectiva explodida. Mesmo com um terreno super inclinado, a gente consegue ter ele inteiro aqui e apenas o terra recortado. E a gente consegue explicar muito bem o nosso projeto, entender, por exemplo, aqui a parte social, a área de serviço, a área íntima, como esses elementos se encaixam. Isso aqui é muito legal, muito interessante para o seu projeto. Agora que a nossa prancha já está concluída, para você salvar isso daí, você pode vir simplesmente aqui no menu Arquivo, salvar como, e escolher um tipo de arquivo, por exemplo, como PDF. Sendo assim, eu vou salvar esse PDF, e aqui está o nosso resultado final, né? Como que fica, então, essa prancha feita 100% no ArchiCAD. E então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clique em gostei e compartilhe esse conteúdo. Mais pessoas precisam saber como criar apresentações incríveis como essa utilizando 100% ArchiCAD. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima.